Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais um boletim galáctico. Meus amigos, hoje tenho muitas novidades, muitas notícias importantes. Ontem nós fomos agraciados com uma nova atualização do JP, uma atualização realmente bastante pontual do JP, falando de um treinamento de pilotos, agora estão sendo treinados, devidamente treinados, para pilotarem OVNIs. Com interface, tecnologia avançada extraterrestre. E isso tem implicações diretas na revelação, na divulgação da verdade. Supostamente, esses militares, esses pilotos, que são pilotos experientes, muito experientes, a nata dos pilotos do mundo, os melhores, né, os best of the best, né, os melhores pilotos do mundo, estão sendo treinados para pilotarem OVNIs. E eles irão se apresentar, além de atuarem para tentar conter as tentativas dos trevosos de eclodir uma 3G. Então, juntamente com os nórdicos, a Federação Galáctica de Mundos, os militares vão atuar juntos, pilotando estes OVNIs. Então, isto é fantástico. Então, seria uma iniciativa, até mesmo, quando isso for revelado, já mostrando para a população, olha, nós, os militares, os chapéus brancos, já trabalhamos há muito tempo com os extraterrestres positivos e agora nós queremos apresentar eles para vocês. Através deles, juntamente, né, com o nosso apoio, aliás, foi uma parceria, através dessa união, nós conseguimos derrotar os escuros, expor toda a verdade para o mundo, e isso seria uma forma de tranquilizar as pessoas com relação aos extraterrestres. Fiquem tranquilos, eles são nossos amigos, a gente come junto com eles, a gente troca conversa, a gente conversa junto, toma um cafezinho junto, podem ficar tranquilos que essa convivência será benéfica e pacífica e vai ser realmente sensacional. Sem falar também, a Helena ontem trouxe uma atualização sobre os seres intraterrenos, também conhecidos como criptoseres. Então os intraterrenos já estão prontos para se manifestarem na superfície, eles irão se apresentar, já estão contatando pessoas com vibração e frequência adequada e muito em breve haverá esse encontro. Foi uma grande reunião realizada no Himalaia, envolvendo várias culturas e raças intraterrenas. Então foi realmente um encontro sensacional. Sem falar também de notícias de exopolítica, notícias de geopolítica. A China descarta bilhões de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que vai acelerar ainda mais o processo de desdolarização a nível global. Sem falar também que o BRICS já está cogitando, aliás, uma novela desde o ano passado, desenvolver a sua própria moeda, que seria, a priori, uma moeda digital, né, um stablecoin, e isto para transação internacional apenas, bom enfatizar aqui, e os Estados Unidos estão muito preocupados, porque isto irá comprometer os seus planos da sua moeda digital, não moeda digital dos Estados Unidos. É bom vocês entenderem, a moeda digital dos globalistas. E, aliás, eles estão apostando no Bitcoin e moedas digitais para tentar salvar, dar uma sobrevida ao dólar. Então, aí mais um capítulo desta batalha financeira. Então, estamos realmente vivenciando tempos emocionantes. BRICS, China descarta, simplesmente se desfaz, de 74 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, os países que detêm dólar e títulos do Tesouro do sistema fiduciário acabam financiando este sistema. Então, os Estados Unidos, não os Estados Unidos, os globalistas criaram esse sistema para criar esta moeda que atende os interesses dos mega especuladores mundiais, da especulação financeira, do anatocismo financeiro, ou seja, do sistema de dívida sobre dívida. A China, membro do BRICS, está a despejar milhares de milhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto a nação comunista aqui, pelo menos o texto citou assim, só que não é bem assim, tá, meus amigos, porque na China existem milionários, estão num regime realmente socialista, não existem milionários, lá tem uma casta de milionários, ou seja, chineses que têm iate, jatinho particular, lá é um sistema realmente ditatorial, mas eu acho que isto não classifica, não identifica realmente, verdadeiramente o que é este sistema político. Muito bem, mas nem vou entrar no mérito disso. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos publicou os dados mais recentes que mostram que a China descarregou quase 74 bilhões de dólares em títulos de tesouro, somente em 2023.
Esse desenvolvimento aumenta a pressão sobre a economia, numa altura que o BRICS pretende acabar com a dependência do dólar americano. Aqui mais uma notícia: BRICS realiza comércio no valor de 260 bilhões de dólares sem o dólar americano. Realmente impressionante. E a gente pode linkar esta informação com esta aqui, que já vou deixar na tela para você, do Benjamin, para vocês, do Benjamin Funford. O problema com os globalistas é que, embora sejam os melhores mentirosos do mundo, as mentiras não refletem a realidade. A realidade é que no mundo físico, das coisas, das pessoas, a situação mudou e a manipulação do Banco Central está para acabar. Este gráfico mostra que as vendas da Shein, de títulos do governo dos Estados Unidos, estão causando a súbita nas taxas de juros nos Estados Unidos. Então, à medida que a Shein se desfaz dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, há uma subida das taxas de juros para tentar preservar o dólar e não iniciar, eclodir uma hiperinflação dentro do território americano e, por conseguinte, em todos os países que dependem e têm laços com o sistema fiduciário e com o dólar. Principalmente os países que têm e detêm enormes reservas de dólar, que seriam as vítimas mais prejudicadas. E o colapso da economia real dos Estados Unidos, potencialmente as mais prejudicadas. Os chineses ganharam dinheiro vendendo coisas reais. Isto drena o pântano mentiroso dos globalistas. À medida que o dinheiro sai, mais e mais mentiras são reveladas. Aqui está o gráfico, meus amigos, mostrando muito bem. Tomemos como exemplo a NASA, não agência espacial. A NASA significa enganar em hebraico, para quem não sabe. Aliás, a NASA ela foi instituída através da operação Paperclip, por volta do final da década de 50, para atender os interesses dos globalistas. Agora, há muitas evidências que a NASA é uma máquina de lavagem de dinheiro para o complexo industrial militar americano, que desvia dinheiro em várias auditorias inconsistentes, para não falar outra coisa, e remontam desde a década de 90, chegando ao número exorbitante de trilhões de dólares desviados para o serviço secreto espacial sombrio. Bem interessante. Assim como, por exemplo, o projeto Montauk, entre o projeto Espelho, entre outros projetos sombrios, sem falar também da produção de naves antigravidade, do ICC, complexo industrial interplanetário, que atendia os interesses dos escuros, sem falar das agências de inteligência. É uma verdadeira máquina do mal, com várias camadas diferentes. No entanto, outros golpes continuam. A Batalha da Usantia e nas chamadas hostilidades entre Irã e Terra Santa são um exemplo claro disso. De acordo com fontes do URSS, do FSB, que é a antiga KGB, tá? Para quem não sabe, que é o serviço secreto russo, os 60 bilhões de dólares que a Deep State planeja enviar para os Usantia, aliás, já enviaram, serão em grande parte gastos na compra de arsenais de brinquedinhos antigos para serem enviados à Terra Santa. Isso aqui é bem interessante, meus amigos, porque havia já denúncias que grande parte desses recursos destinados à Usantia, para financiar a Usantia, eram desviados para grupos extremistas, exatamente, localizados ali, na Terra Santa. Inclusive, fuzis, brinquedinhos mesmo, se é que vocês me entendem, brinquedinhos que podem desencarnar pessoas, se é que vocês me entendem. Para a revenda nos mercados globais de brinquedinhos. O objetivo é provocar a Usantia para novas hostilidades até o último usantiano, para colocar dinheiro garantido no bolso dos Estados Unidos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. Interessante, está aqui a fonte: a aprovação do pacote de ajuda dos Estados Unidos à Usantia causará mais desencarnes, diz o URSS. Isso é com certeza, porque a Usantia virou uma verdadeira máquina de moer carne. Peskov também disse à agência de notícias TASS que uma parte da lei que autoriza o governo dos Estados Unidos de confiscar ativos do URSS detidos e transferidos para Usantia para ajudar na reconstrução do país prejudicará a imagem dos Estados Unidos. A desaceleração irá se acelerar no mundo. Sem falar, meus amigos, que porta-vozes do URSS, a Maria Zararova, por exemplo, foi bastante incisiva. Ela disse o seguinte: se vocês fizerem isso, os verdadeiros prejudicados não seremos nós. Será sim a Europa, porque os Estados Unidos têm mecanismos para se proteger. No entanto, a Europa está totalmente vulnerável. Então, haverá realmente algo bastante impactante que irá desmoronar de uma vez por todas a economia europeia. Por isso que tem muitos governos europeus, por exemplo, a Alemanha, simplesmente está rechaçando esta medida dos Estados Unidos, e já está, meus amigos, muitos países, principalmente a Alemanha, porque a Alemanha é referência na União Europeia, o país mais importante da União Europeia, já sinalizou que não vai compactuar com isso, que abre um precedente com relação
certos dinheirinhos do bigodinho no segundo confronto mundial, e eles poderiam pagar, teriam que eventualmente ser responsabilizados, porque isso abre um precedente. Então, simplesmente, a Alemanha não está compactuando com este acordo, e a Alemanha não compactuando, com certeza, vai arrastar outros países por causa da sua influência e liderança na União Europeia. Os 9 bilhões de dólares enviados para Taiwan, serão gastos principalmente em operações de brinquedinhos. Brinquedinhos, Bill, vocês entenderam. Os chineses estão resistindo, eles já expulsaram os Rothschild e os Rockefeller do seu sistema financeiro. É exatamente isso que eles estão fazendo, estão se desvinculando completamente do sistema babilônico financeiro. E é por isso que os dias dos analistas multimilionários da indústria de valores imobiliários da China parecem ter acabado. Não conseguem ganhar grandes salários, porque os donos dos mercados de ações já não controlam a economia da China. Estão reunidos na China essa semana para coordenar o desmantelamento internacional em curso. Os chapéus brancos estão coordenando a contenção da 3G dos escuros. Isso é bem interessante, porque daqui a pouco eu vou linkar com a informação do JP, que de fato, meus amigos, não só os extraterrestres, mas também humanos, pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, da Força Aérea do Russo, de Israel, de vários países do mundo, vários países do mundo, porque todos os países do mundo detêm chapéus brancos, estão também pilotando essas espaçonaves e contendo as ações dos escuros, obstruindo qualquer tipo de tentativa de alavancar uma 3G a nível mundial. Fantástico. É por isso que as tentativas de usar o Irã e a Terra Santa para iniciar a 3G mundial falharam miseravelmente. Em vez disso, a operação para decapitar a Cabal, olha só, decapitar, continua. Confirmamos que Clauzinhos, Schwabzinhos, Rothschildzinhos, chefe do FEM, você sabe, de Davos, e da ONU no Lu, foi afastado como parte dessa batalha. Outros alvos incluem o tio Bill, a Hillary, aqui também John Podesta, o Barack, ex-presidente dos Estados Unidos, amigo do Bigodinho, o Mike Pompeo e outros suspeitos do costume de acordos com a MI6, a FSB do Urso e fontes de inteligência asiática. Maravilhoso, estamos de fato avançando. Isso continuará, prestem atenção, meus amigos, até que a Deep State perca a capacidade de substituir essas pessoas por avatares e assim controlar os centros de poder que representam. Isso aqui é bastante interessante, bastante pontual, esta observação do Benjamin Fonfort. Porque tem as pessoas que falam assim, não, tá tudo resolvido, porque são todos substitutos, são avatares, são clones. Meu amigo, só tenho uma coisa para te dizer. Não adianta nada. No fim, não muda coisa nenhuma. Vamos supor, eu não estou afirmando, que o BD seja um avatar. Ele continua seguindo a agenda dos escuros. Que o Bibi seja um avatar, também continua seguindo a agência dos escuros. Se ele não for detido e desmascarado na superfície, condenado, prestem atenção no que eu vou falar, condenado publicamente na superfície, não adianta absolutamente nada. Você está simplesmente enxugando gelo. Estão compreendendo? Então, as pessoas que estão por trás desses supostos avatares, ok? Seguem a agenda dos escuros. Porque simplesmente ele é um quê? Ele é um ativo. Entenda o BD como um ativo da Deep State. Então ele quebrou. Quebrou. O que te faz agora? A gente arruma um substituto. Estão compreendendo? Para seguir a agenda. Agora, para isso efetivamente ser anulado, você precisa o quê? Expor esses trevosos publicamente. Caso contrário, não muda nada. Alguém chega aqui, eu já vi muitos comentários, no chat, dizendo assim, mas esse é um clone. Esse tá desencarnado. Tá desencarnado, mas continua a agenda do mal. Então, no final das contas, não muda absolutamente nada. Só vai mudar efetivamente, compreendam isso de uma vez por todas, quando esses trevosos forem expostos a nível mundial, forem devidamente condenados e respondam pelos seus atos. Estão compreendendo? Muito bem. Não adianta eliminar um peão que será substituído a seguir. Meus amigos, quem está falando isso não sou eu, é o próprio Benjamin Fonfort. Adianta o quê? Estou perguntando. O que adianta eliminar um peão que será substituído a seguir, para continuar fazendo a mesmíssima coisa? O que deve ser feito é retirar sua posição de poder. Simples assim. Que permite que sejam substituídos indefinidamente e que a agenda escura permaneça intacta. Estão compreendendo? Se a agenda permanece intacta, não resolveu porcaria nenhuma. Muito bem. O Deep State tenta desencarnar, tenta manter seu controle sobre o Japão. Lembrei aqui do Kira Tibana, né, gente?
aqui sempre está nos prestigiando. O Japão, através de cancelamentos, no sábado, um grupo, isso aqui já faz 2 semanas, tá, meus amigos? A Deep State cancelou uma delegação militar japonesa e deveria participar de negociações na China, atribuindo a culpa a um eventual hipotético acidente de helicóptero. Fecha aspas. Disse a inteligência militar japonesa. E tá a fonte aqui para vocês da CNN. Helicóptero militar do Japão cai após possível colisão no ar. Um tripulante acabou desencarnando. Haverá represálias, prometem fontes de inteligência asiática. O Japão se tornará de novo um país independente e soberano pela primeira vez desde 1863. E terá um novo imperador, dizem fontes da resistência japonesa. Haverá também novos governos no mundo, anglo-saxônicos, que se tornarão independentes dos globalistas pela primeira vez desde 1066. Falando em independência e soberania, meus amigos, Loirão, aqui, pesquisa da CNN. Lembrando que a CNN é totalmente, tem viés establishment, sempre foi assim, tem um viés globalista. E mesmo esta agência foi bastante clara, foi bastante contundente. Loirão está na frente de Bidê, com 49% das intenções de votos, e Bidê com 43%. E se eles estão alegando isso, é porque provavelmente esta margem, essa diferença, seja ainda muito maior. Então a situação está complicada, está tão complicada, só para vocês terem uma noção, que o Bidê já chamou o pessoal da transição. Meus amigos, geralmente isso ocorre da transição para o Loirão assumir. Vejam só, isso geralmente acontece depois do término do pleito. Aí são feitos todos os trâmites preparativos para preparar a transição para o próximo presidente, a transferência de poder. Isso já está sendo feito agora, se você não sabe. Então, com certeza, os escuros vão apelar para um outro fator. Eles vão tentar, sim, tirar um coelho da cartola. Um exemplo dessas mentiras foi a ameaça da amante da pizza, a principal conselheira da Casa Branca, o John Podesta, rockeferiano, de restabelecer sanções petrolíferas à Venezuela após um atraso de 6 meses. Interessante. Ficou protelando isso por 6 meses. A verdade é que os rockeferianos trocaram fundos venezuelanos, congelando por petróleo, e que assim que a Venezuela recuperou todo o seu dinheiro, deixou de fornecer petróleo. É por isso que os Estados Unidos esgotaram agora completamente as reservas estratégicas de petróleo. Se os americanos ficarem sem gasolina, a responsabilidade por isso cairá sobre o quê? A Venezuela. Então eles fizeram isso de propósito, para tornar a Venezuela o bode expiatório. Se por um acaso faltar petróleo, não foi a irresponsabilidade do Bidê. Não, lógico que não. Isso vai recair no colo, como verdadeiro bode expiatório da Venezuela. É culpa da Venezuela. Estão compreendendo? Impressionante. Outro exemplo, o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, diz que não irá cortar as taxas de juros, mesmo que a inflação tenha sido de 2,8% em março, porque sabe que o número da inflação são fictícios, mascarados. Aliás, estão mascarando a verdadeira situação econômica também no nosso país. É uma grande realidade. Quem vai para o supermercado sabe muito bem da verdade, né? Os preços, o custo de vida, que aumentou e aumentou muito. Na verdade, os Estados Unidos e o Canadá estão sofrendo uma hiperinflação. E a falsa administração do Bidê está encobrindo isso com dados econômicos completamente fake. Aqui estão alguns exemplos, tá, meus amigos? Quem gosta de números, gosta de dados. É exatamente isso, um déficit astronômico. Aqui está outro exemplo de falsificação óbvia, meus amigos. Abaixo está o número de solicitações iniciais de seguros-desempregos. Como isto é estatisticamente possível, em 5 das últimas 6 semanas, foi exatamente o mesmo número nas últimas 11 semanas, incluindo o feriado. Quer dizer, isso estatisticamente é impossível. É impossível. Quer dizer, o número de pessoas que estão recorrendo ao seguro-desemprego é o mesmo desde sempre. Não há qualquer tipo de variação. O dia do presidente na Páscoa, mesmo nos feriados, esse número manteve-se praticamente inalterado. Tenha em mente, os Estados Unidos são uma economia de 28 trilhões de dólares. Eles têm 160 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego são feitos pelo Estado, com 50 regulamentações federais, centenas de escritórios e 50 sites de arquivamento. O clima e as flutuações sazonais, os feriados, as flutuações comerciais afetam o número de pessoas que se inscrevem semanalmente no seguro-desemprego, após a semana. No entanto, esse número é tão estável que não oscila, nem mesmo dentro de 1.000 aplicações por semana. Aqui, meus amigos, estão os números, sempre iguais. E isto acaba se caracterizando como manipulação de números. Simples assim, porque isso é matematicamente impossível. Então, com certeza, o número de desempregados nos Estados Unidos é muito maior. Excede muito os números oficiais. Outra prova que os números são falsos é a diferença de 9 milhões entre emprego e salário, que na verdade deveria ser idêntica.
E aqui há uma grande discrepância, de fato, né? Emprego e salário devia estar aqui mais ou menos igual, e não está. Então aqui realmente, aqui está o pulo do gato. Pois é. Os números dos empregos também parecem bons, porque milhões de trabalhadores sem documentos, trabalhando meio período, subemprego, na verdade, estão sendo adicionados. Adicionados, ou seja, imigrantes ilegais. Enquanto americanos nascidos... E isso subempregos, meio período apenas. Ok? Enquanto americanos nascidos nos Estados Unidos estão perdendo seus empregos. Tuque Castro explica que mais de 20 milhões de imigrantes ilegais, contratados pelo governo, estão na América para ajudar o falso governo a manter o controle. E ele está plenamente certo, segundo o Benjamin Fonfara. E os números aqui, meus amigos, não tem como mentir. Aqui é uma questão de matemática, de estatística. Na história dos Estados Unidos, nunca experimentamos um colapso urbano nessa escala. O rápido aumento nas taxas de criminalidade e no número de sem-teto, sem abrigo, morando na rua, moradores de rua, em vários estados norte-americanos. E a imigração transformaram muitos nossos centros urbanos em locais extremamente perigosos. É claro que a criminalidade tende a crescer nessas circunstâncias. Como resultado, milhares e milhares de empresas abandonaram as nossas principais áreas urbanas em busca de pastagem mais verde. É por isso que muitos imóveis comerciais estão vazios agora e os preços despencaram, não vale absolutamente nada. No último mês, o número de execuções hipotecárias de imóveis comerciais no estado da Califórnia aumentou 405%, em comparação com o mesmo mês no ano passado. Um prédio de escritório vazio no centro de St. Louis foi vendido por 3,6 milhões de dólares, quase 98% menos que o preço de 2006. Isso aqui é a tragédia americana anunciada, principalmente em todos os setores, inclusive no setor imobiliário. Uma mulher canadense, meus amigos, desesperada, fala em um vídeo em nome da maioria e pede ajuda. Olha o que ela diz aqui. Olha só a declaração dela. As pessoas não têm nada para comer. As pessoas ficaram desabrigadas. O Canadá não é mais um país que era antes. Eu nem quero mais fazer compras. Eles destruíram esse país. Qual é o próximo? Ótima pergunta. Estados Unidos? Pode ter certeza. Deveríamos parar de pagar impostos. As mulheres canadenses pagam 46% de seus salários em imposto de renda. As pessoas nunca ganharam tanto dinheiro ou foram menos pobres. Temos o pior crescimento econômico por per capita, no caso do G7. Isso não acontecia desde a Grande Depressão. As pessoas nem sequer têm incentivo para ir trabalhar ou fazer hora extra. Fecha aspas. Ela fez um depoimento realmente bastante emocionante. Ela estava realmente desesperador a situação das pessoas no Canadá e nos Estados Unidos. E é por isso, meus amigos, que eu reitero aqui que o Putin e a Xi estão fazendo essa mudança de sistema econômico de uma forma paulatina. Porque se isso for feito de uma forma súbita, simplesmente pessoas vulneráveis como essa senhora vão padecer, vão morrer de fome. Esta que é a verdade. Por isso, essa estratégia, essa transferência, esse processo de mudança para um novo sistema econômico tem que ser muito bem calculado para não prejudicar pessoas inocentes, assim como esta senhora que está aqui no vídeo. E ela fez um depoimento bastante emocionante. Muito emocionante mesmo. Vamos lá. Só um trechinho. A mother has to explain to her kids why they can't have ice cream or they can't have food. But this is all she can buy. Muito bem, só apenas um trechinho. Muito bem, só para vocês verem que realmente foi um depoimento bastante dramático, desta senhora no Canadá. Muito bem. Agora, meus amigos, vamos para a atualização do JP. Tá maravilhosa. Vou trazer aqui para vocês a atualização do JP. Atualização do JP, dia 29/4/2024. Dia 16 de abril de 2024, eram 5h30 da manhã. Então, JP foi designado para essa missão exatamente às 5h30 da manhã. Enquanto o JP e outros soldados foram pegos num ônibus branco. Tá aqui para vocês, uma ilustração. Muito bem. Um ônibus com capacidade para 44 pessoas, com 32 tripulantes. Eles não sabiam o seu destino. Simplesmente receberam aquela mensagem de celular, que é típica, que precede uma missão, que sempre antecede as missões. E quando eles recebem essa mensagem de celular, eles sabem que é algo totalmente sigiloso. Muito bem. E eles não sabiam o seu destino, mas estavam indo em direção ao Alabama e ao Mississippi. No caminho, com um ônibus escolar, como se fosse um ônibus escolar ou um ônibus de empresa, o ônibus ia pegando as pessoas. Sabe aquele ônibus de empresa, um ônibus escolar que vai passando na casa das pessoas e vai pegando um a um, bem interessante, em vários pontos diferentes.
Não necessariamente na casa, na porta da casa das pessoas, mas alguns pontos pré-determinados. Muitas pessoas, e muitas dessas pessoas eram pilotos experientes. Alguns eram de outros países. Olha que interessante. De outros países, como Israel, Brasil, Rússia, etc. Que mantiveram anonimato sobre sua origem. Havia 32 pessoas, dos países árabes também. O JP que identificou alguns, e provavelmente tinham origem em países árabes, Iraque, Irã, ou talvez um outro, muito bem, Arábia Saudita, que mantiveram anonimato sobre sua origem. Havia 32 pessoas no ônibus, que tinha capacidade para 44 pessoas. Então eles estavam indo em direção ao norte aqui do Mississippi e do Alabama. Na mesma instalação que ele esteve em outra ocasião, uma outra ocasião que era um espaço-porto. Olha que interessante. Então o ônibus entrou num túnel estreito, que tinha 1 metro de distância na parede de ambos os lados, bem estreitinho mesmo. E podia ver o ônibus, às vezes, encostar na parede, e o motorista pedia desculpa, né? Às vezes ele pegava e chegava a encostar na parede ali, da parede do túnel. Ele falava, desculpa aí, sorry, pessoal. E o pessoal, ficava ali assustado, preocupado. De repente pudesse acontecer um acidente. Depois de um tempo, chegaram a uma caverna, uma grande caverna, uma caverna que tinha certa iluminação, e seguiram a pé até um local que parecia um espaço-porto. Imaginem vocês, um imenso espaço-porto, com vários OVNIs, muitos OVNIs, com vários pilotos de diferentes nações, e muitos OVNIs flutuando, pairando nos ares. Naves antigravidade têm esta característica, então ficam flutuando, pairando ali no ar. Esses OVNIs tinham entre 5 a 10 metros, meus amigos, de comprimento, e emitiam um som como uma espécie de zumbido. Interessante. Então essa instalação está localizada ali próximo ao norte do Mississippi e do Alabama, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Cerca de 30 nórdicos estavam pilotando essas naves, que seriam os instrutores, dos pilotos experientes. Então pilotos experientes aprendendo ali a pilotar espaçonaves, e os seus instrutores são extraterrestres. Essas naves, e cada nórdico estava instruindo um piloto diferente a pilotar estas naves. Então, cada piloto tinha o seu próprio professor ou mestre de pilotagem extraterrestre. Os OVNIs pousaram com imposição da mão dos nórdicos. Então, estavam ali para receber a sua carta, para pilotar OVNI. Então, lógico que é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo. E um instrutor ali desses testes eram os próprios extraterrestres. Os OVNIs pousaram com imposição da mão dos nórdicos. Então, os nórdicos simplesmente estendiam as suas mãos e os OVNIs obedeciam. E por que os OVNIs obedeciam? Porque os OVNIs têm consciência. São naves orgânicas, que têm consciência. É uma extensão da consciência do próprio tripulante. Fantástico. E quando desciam, os pilotos chegavam perto e simplesmente eram projetados para dentro da espaçonave, como se fossem teletransportados. Então o OVNI começava a descer, a pousar. O piloto humano estava sendo treinado, chegava próximo, e ele era projetado para dentro do OVNI, como se fosse um teletransporte, que aparentemente não tinha entrada. Olha só, meus amigos, parecia que não tinha qualquer, era totalmente hermético, totalmente fechado. Não tinha nenhuma entrada visível, nenhuma escotilha, nada, absolutamente nada, nenhuma porta. As naves podiam imitar o aspecto das cavernas, ficando invisíveis. Imaginem vocês, meus amigos, o OVNI passava ali próximo da parede da caverna, e ficava completamente invisível, numa camuflagem perfeita. E JP, quando viu isso, ficou maravilhado, e ele acabou perguntando, quantos OVNIs existem por aí que nós não podemos ver? Exatamente isso. Então, meus amigos, existem milhares, talvez centenas de milhares de OVNIs que simplesmente ficam invisíveis, se camuflando nos ares. Aí você olha para o céu, você vê apenas o céu azul, mas de repente ali tem 10, 20, 30 OVNIs diferentes. Está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada. Prestem atenção, meus amigos. Palavras de JP. Está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada no mundo inteiro, utilizando esses OVNIs dos nórdicos, que são equipados com sondas metálicas para fazer uma varredura do local e identificar algum perigo, como radiação ou armamento. Isto é impressionante, porque segundo o relatório da ARA, do Kirkpatrick, foram identificados centenas de milhares de orbes no mundo inteiro, principalmente próximos de bases militares. E também em áreas de conflito, como Usantia, Terra Santa e outras localidades, e também usinas nucleares. Isto é incrível.
Então, quem está fazendo esse monitoramento, a priori, eram os nórdicos. Agora eles falaram o seguinte, agora é com vocês, meus filhos, vocês vão fazer o nosso trabalho. Nós vamos dar as espaçonaves, os OVNIs para vocês serão devidamente treinados e vocês vão executar este trabalho. Porque vocês têm esta responsabilidade, vocês precisam salvar o seu planeta, vocês precisam fazer parte disso. A gente não pode dar tudo de bandeja para vocês. Interessante isso, meus amigos. Então, está ocorrendo um treinamento para uma operação coordenada no mundo inteiro. JP não especificou o que seria este treinamento, essa operação coordenada no mundo. Provavelmente, isso tem a ver com o processo de divulgação, ou seja, um plano de divulgação global. Talvez esses OVNIs, meus amigos, vão deter, e já estão detendo, ações dos escuros que tentam alavancar, eclodir uma 3G a nível mundial. E eles estão tentando isso em várias frentes diferentes, na Terra Prometida, na Usântia. Então, eles estão protegendo o nosso planeta e em breve irão se manifestar juntamente com os extraterrestres, apresentando a verdade. Só que para que isso aconteça, a Deep State precisa cair completamente, porque isso é um pré-requisito indispensável. Dos 32 passageiros, meus amigos, no ônibus, 30 eram pilotos experientes. Apenas JP e mais um não eram pilotos. Então apenas JP estava ali simplesmente para relatar o fato. Simples assim. Tanto é que depois desta missão, que não era bem uma missão, ele recebeu o sinal verde do seu superior para falar sobre isso. JP pôde ver um orbe entrando numa sala muito luminoso, que interagia com um cristal. Olha que maravilhoso. Talvez para se abastecer do cristal. Os orbes podem atravessar paredes e rochas. Então, esses orbes que estão monitorando todas as ações dos humanos podem se camuflar, então eles podem ficar totalmente invisíveis e podem atravessar paredes. Então, não existe obstáculo. Não existe qualquer tipo de obstáculo para este dispositivo. Então, eles podem penetrar dentro de áreas militares, eles podem entrar dentro da Casa Branca, eles podem acessar qualquer lugar do mundo. E não tem como paralisar, identificar esses OVNIs. Impressionante. Isso mostra que a Aliança da Terra tem um banco de dados inacreditável. Sempre está a um passo à frente das ações dos escuros. Isso é uma vantagem muito grande. Além dos humanos em treinamento, também havia intraterrenos, seres do interior da Terra, que estavam sendo treinados pelos nórdicos. Então, além dos humanos, dos pilotos experientes, que estavam sendo treinados por esses nórdicos, também seres do interior da Terra estavam sob treinamento. Fantástico. Uma grande escola ali, escola de pilotagem dos extraterrestres, localizada no Alabama, ali próximo do norte do Alabama, nos Estados Unidos e do Mississippi. Para pilotar as espaçonaves que operam por interface de consciência. Então, um OVNI, você não tem que apertar botões, uma alavanca, uma direção, nada disso. Você pilota o OVNI através da consciência. Por isso que tem um treinamento espiritual, que é o mais importante de todos. Então, para você estar apto, para você realmente estar qualificado para pilotar um OVNI, você tem que ter o nível de consciência. E isso a gente pode linkar com o Stefan Chua. Inclusive, a Helena tem um livro falando da biografia, da história do Stefan Chua, de Singapura, que participou do Serviço Secreto Espacial. Ele fala que ele tinha que ter um nível de consciência elevado, inclusive ele tinha muitas ondas cerebrais gama, assim como o Jean Charles Moya, em abundância, que era importantíssimo, era fundamental para que ele pudesse ter essa interação com a espaçonave. Incrível! Então, isto é um requisito fundamental para pilotar os OVNIs. E os OVNIs os pilotos são treinados tanto na esfera espiritual quanto na esfera técnica. Então, você tem que ter os dois. Porque a tecnologia alienígena, ela é uma fusão de espiritualidade e tecnologia. Maravilhoso. Interface de consciência, pois as naves eram vivas. Vivas. Então a nave tem que ser o seu amigo, você tem que respeitar a espaçonave. Se você não respeitar e amar a espaçonave, até é estranho falar isso, você tem que amar como se fosse um bichinho. Pensa na nave como se fosse o seu pet. Então você tem que amar, você tem que respeitar, tem que ter carinho pela espaçonave, porque ela é sensível. E ela pode se magoar. E se ela se magoar, ela não vai funcionar direito. Então ela tem sentimentos. Exatamente isso. Uma nave com muito sentimento, sentimental. Aqui. JP sentia que se tocasse no orbe, poderia ser fatal. É interessante isso. Ele sentiu que tinha uma energia eletromagnética muito poderosa e que potencialmente poderia ser fatal caso ele tocasse nesse orbe. Lembrando que Tuck Carlson, há pouco,
Falou, Tucker Carlson, ex-âncora da Fox News, falou de pessoas que sofrem lesões cerebrais ao entrarem em contato com OVNIs. Então, se a pessoa não tiver o nível de consciência adequado, prestem atenção, pode ter um resultado nada agradável, como uma lesão cerebral, severa, gravíssima. Então, para você estar qualificado para pilotar esses OVNIs, você tem que ter nível de consciência e empatia, tem que ter amor. Se não tiver, pode até mesmo ser fatal para você. Muito bem. Provavelmente uma informação do Dr. Gary Nolan, que conta mais de 100 casos desse gênero. Interessante, Dr. Gary Nolan, do Instituto Sol, PhD, vou salientar aqui. Ele também é lobista da causa dos OVNIs. Também havia uma espécie de líquido tecnológico, semelhante ao hidrônio. Eu nem conhecia essa substância, que é bem semelhante à água, como nós conhecemos. Então, ele tem um aspecto idêntico à da água, se comporta exatamente como a água, né? H3O+, que estava sendo aspirado pelos militares. Talvez isso era emitido pelos orbes, acredito que o JP não sabe exatamente o que era, mas estava ali sendo recolhido pelos militares, esta substância. JP retornou à sua casa, meus amigos, né? Depois de contemplar esta aula, assistir esta aula, é bem interessante essa aula, escola de pilotagem aqui, de OVNIs, né? Tem autoescola, é OVNI escola, né, gente? Não sei como ficaria isso. JP retornou à sua casa e teve a sensação de tempo perdido, meus amigos. Sensação de tempo perdido. Eles estavam sendo escoltados por um TR-3B. E logo a seguir, recebeu o sinal verde para falar sobre suas experiências, do seu superior. Então, com certeza, JP simplesmente esteve nesse local para contar, simplesmente para chegar, para que nós pudéssemos saber disso, desse acontecido. Fantástico. JP conta que muitos políticos, isso aqui é bem interessante, prestem atenção. JP conta que muitos políticos importantes, conhecidos nos Estados Unidos, e militares, visitaram essa base. Quem sabe o Coronel McGregor, o General Flynn, não sei, né? Pode ser. Né? General Van Herk, com certeza, né? Que recebeu os planos da divulgação. A gente pode colocar nessa lista aqui. Políticos, quem sabe o Robert Kennedy Jr., o Loirão, já não estiveram presentes nesta base, contemplando essas maravilhas? Quem sabe? É muito provável. E que estão a par de tudo. Então isso é bem interessante. Então todos os militares chapéus brancos sabem de tudo, e políticos estão a par de tudo. Então eles sabem sobre os nórdicos, sabem sobre as tecnologias, sabem sobre o plano da divulgação. Talvez por isso o Loirão fique tão confiante em meio de tantas dificuldades e tantas perseguições. E assim como o Robert Kennedy Jr., sem falar do Putin, ou mesmo o capitão, por que não? E que seu comandante, JP foi além, que seu comandante visita o Washington DC, então deve ser um militar, né, de uma patente elevada, certeza absoluta. Né? Muito bem. Terminando aqui, a atualização do JP, meus amigos. JP acredita que militares estão se preparando para a revelação. Repetindo, JP acredita que militares estão se preparando para a revelação. E que David Grush, lembra do David Grush das audiências do Congresso dos Estados Unidos? Sabe muito mais, mas muito mais do que ele está falando. Porém, por hora, não pode revelar tudo. E ele até compara com o seu caso. Então ele recebeu o sinal verde para falar só até esse ponto. Por hora. Mas ele sabe muito mais. Segundo o JP. Bem interessante. Que no momento adequado, quando ele receber sinal verde, ele simplesmente vai revelar tudo. Com certeza ele está esperando novos denunciantes, que vão respaldar a sua denúncia. Muito provavelmente é isso que ele está aguardando. Que novos denunciantes, como foram prometidos pelo Dr. Greer, o Louis Elizondo, compareçam no Congresso dos Estados Unidos. Comentário. Meu palpite, meus amigos, é que esses OVNIs, como mencionados pelo Dr. Sala, na descrição desta entrevista, serão usados para a divulgação e contenção das tentativas de uma 3G, ou uma catástrofe global fomentada pelos chapéus pretos. Então, estes OVNIs irão se apresentar junto com os humanos. Nós teremos uma apresentação dos humanos nesses OVNIs, junto com os extraterrestres e mais as entidades do mundo intraterreno, de uma só vez. Então isso está sendo preparado. E por hora, a priori, eles estão monitorando e antecipando os passos, as estratégias e as artimanhas dos escuros, contendo todas as suas tentativas trevosas. Então eles estão ali para fazer o quê? Uma contenção, obstruindo, evitando que eles avancem e consigam alcançar os seus objetivos.
Maravilhoso aqui, esta atualização do JP. Antes eu preciso fazer um esclarecimento para vocês, tá, meus amigos? Mais uma vez, uma enorme anomalia apareceu no oceano entre a Antártica e a África do Sul, no dia 25 de abril, relativamente recente, 5 dias atrás. Do que se trata? Meus amigos, a Helena já se pronunciou, não é uma arca, ok? Não é arca nenhuma, isso simplesmente é anomalia do Atlântico Sul. É uma anomalia eletromagnética, nada mais, ok? Eu sei que tem pessoas aqui, acho que foi uns 2, 3 semanas atrás, falando, não, uma anomalia do Atlântico, o que será? Será que é uma arca que está se deslocando da Antártida para a África? Não, é simplesmente anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia é antiga e ela já tem mais de 11 milhões de anos que ela atua no nosso planeta. Só que agora ela está se deslocando. Então, isto denota a transformação geofísica do nosso planeta. Estamos tendo alterações. Os polos magnéticos estão se deslocando, assim também como esta anomalia do Atlântico Sul. Ok, mas não se trata, até aí tudo bem, mas não se trata de um imenso OVNI, tá? Não é um mundo paralelo, não é o fim do mundo, é apenas a anomalia do Atlântico Sul. Tá ok, meus amigos? Muito bem. 20 de março de 2024, o primeiro dia, os europeus dos OVNIs aqui. Realizada a primeira audiência sobre OVNIs do Parlamento Europeu. Então, o assunto OVNI está em pauta em todo o mundo. Estados Unidos, México, Europa, na Ásia também. A China também tem o seu programa de investigação, que está bastante avançado. O urso. Então, a pauta OVNI nunca esteve tanto em evidência como agora, na história. 20 de março de 2024, primeiro dia europeu dos OVNIs. Na quarta-feira, dia 20 de março de 2024, o Parlamento Europeu organizou uma reunião em Bruxelas sobre o fenômeno anormais notificados, abreviados como WAP, ou PAN em francês. Entre os oradores, os participantes inscritos com dezenas de organizações ufológicas europeias e internacionais, presentes ou representantes reunidos numa sala do Parlamento Europeu. Foi o nascimento de um lobby europeu de OVNIs? Eu acho que sim, muito provavelmente. Um lobby europeu dos OVNIs, para alavancar a divulgação e a pesquisa. A audiência do Parlamento Europeu sobre OVNIs anunciou ontem que a China tem ordens para que seus militares abatam todos os OVNIs, por considerados uma ameaça à sua segurança aérea e nacional. Então a China está muito preocupada, isso aqui é bem interessante, essa ordem. Por que a China está tão preocupada com os OVNIs nesse momento? Não é por causa dos OVNIs, porque eles estão preocupados é de serem espionados por OVNIs pilotados por humanos, porque essa tecnologia dos OVNIs já está na mão dos humanos há muito tempo. Então é este o medo do Xixiao. Já bem claro para vocês. E o medo de muitos países do mundo. Muito bem. Mas, Xixiao, não fique preocupado. Se for da Aliança da Terra, fica tranquilo, porque a Aliança da Terra não está para prejudicar nenhum país, para espionar o país. E sim, espionar atividades ilícitas que possam comprometer a revelação e a divulgação e expor todos os criminosos, todos os déspotas do mundo. Agora, se você, de repente, aí no seu país, existem pessoas, com certeza tem, aí, de fato, é uma grande preocupação. Aliás, pessoas trevosas tem em todos os países do mundo. A China acaba de escrever a Nicarágua como o 10º país a aderir às suas iniciativas, Estação Internacional de Pesquisa Lunar, a ILRS, e outros signatários são Azerbaijão, Bielorrússia, Egito, Paquistão, Urso, África do Sul, Tailândia e Venezuela. Com exceção da Rússia e da China, todos têm agências espaciais nacionais pequenas ou simbólicas, irrelevantes. Tá? Irrelevantes. Em contraste, os acordos Artemis da NASA têm 39 nações signatárias, incluindo os principais países com viagens espaciais. A rivalidade entre as alianças espaciais multinacionais, lideradas pelos Estados Unidos e pela China, vai crescer à medida que a exploração espacial e a colonização provavelmente dominarão as economias nacionais. A investigação científica e as atividades militares nas próximas décadas. Outro fator é que as civilizações terrestres visitantes que estão monitorando a Terra serão forçadas a lidar ou escolher entre dois blocos para chegar a acordos para governar nosso sistema solar. Nicarágua assina programa lunar ILRS da China. Bom, esse é um caso que já foi discutido diversas vezes diferentes. Como vocês bem sabem, em 2021, a China não assinou os acordos. O Urso também não assinou os acordos Artemis. Por quê? O Urso por motivos diferentes. O Urso por questão que ficou um pouco assim, vamos colocar assim, com o ego ferido, porque os Estados Unidos foi escolhido para ser a sede da Federação Galáctica de Mundos. Mas mesmo assim, o Urso contribui para a Aliança da Terra. Tanto é que faz parte da estação, ainda faz parte da Estação Espacial Internacional. Muito bem, diferente da China. A China não. A China realmente ela está assim preocupada em excesso, eu diria que até um exagerado, porque ela acha que tem síndrome de perseguição. Sabe aquela pessoa que sempre será perseguida, que será prejudicada? Então a gente precisa criar o nosso programa contra tudo e contra todos. É mais ou menos este o espírito da China no momento. Muito em breve eles vão cair na realidade, vão cair em si,
e vão parar com essa maluquice. Muito bem. Vamos dar continuidade. E o urso também tem a questão política. Como tem a questão da ausântia, simplesmente o urso, mesmo que quisesse, não poderia, pela questão política, circunstancial, não poderia assinar os acordos Artemis. Então, a questão do urso e da Xin são dois casos totalmente distintos. Congressista denuncia que viu fotos de OVNIs que o Pentágono não quer mostrar ao público. Agora, realmente, ele colocou a AARO contra a parede. Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, a AARO, do Departamento de Defesa, apresentou seu relatório sobre o incidente UAP, na base da Força Aérea, que foram vistos várias sondas. Lembra das sondas? A gente sabe de onde que vem essas sondas. JP já deixou bem claro. A investigação se concentrou em um evento ocorrido em 26 de janeiro, sondas esféricas. Em 2023, envolvendo um piloto militar durante um exercício de rotina no espaço aéreo próximo à base aérea de Ingley, na Flórida. E na Flórida também. Ali está bem perto, né, da base onde estão sendo treinados os pilotos que são equipados com esses orbes. Sem falar que também tem orbes oriundos das arcas, oriundos também orbes plasmáticos, oriundos das naves dos semeadores. Então, muito bem. O público em geral tomou conhecimento desse caso, em grande parte, através do congressista, o Matt Gaetz, que está a fotinho dele aqui, ao lado de um orbe, que o mencionou durante uma audiência no Congresso. Ele destacou uma fotografia específica tirada por pilotos da Força Aérea, descrevendo o orbe como uma esfera, ou seja, um orbe, que demonstrava capacidade além da tecnologia humana. No entanto, a análise recente da AARO concluiu que o OVNI era muito provavelmente um objeto mais leve que o ar. Estava alegando, tentando alegar aqui, emplacar a narrativa, que era um simples balão. Um balãozinho. Muito bem. Essa explicação, no entanto, não faz sentido, Guedes. Vocês estão chamando a gente de idiota. Expressou no seu relato do X que o relatório apresentado não coincidia com o que tinha visto de forma sigilosa. Quer dizer, eu vejo no relatório fotos inexplicáveis, um relatório totalmente diferente, e depois vocês vêm com um relatório contradizendo um relatório que eu vi. Estão de brincadeira? Estão me chamando de palhaço, de idiota? É isso que eles estão fazendo, meus amigos. Eles não conseguem mais enganar ninguém. Abre aspas. No ano passado, quando tentei conversar com a tripulação que testemunhou o AP na base de Ingley, a Força Aérea tentou me bloquear. Esse relatório da AARO está incompleto e não reflete todas as informações que me mostraram. Fecha aspas, escreveu ele. Acredito que todas as informações sobre o avistamento deveriam ser divulgadas ao público, incluindo as imagens do piloto e assinaturas de radar. Gaetz junta-se assim a outros congressistas, como Tim Burchett, que denunciaram um encobrimento prolongado por parte do Pentágono, que já ultrapassa 7 décadas. Os intraterrenos, isso aqui, pesquisa minha, isso aqui foi embasado, pesquisa minha, e pesquisa também, e também a Helena Danã, ok? Muito bem. Muitas dessas informações são da Helena Danã, na sua última atualização de ontem, no seu canal. Muito bem. Os intraterrenos estão preparando entradas para que pessoas que estejam com vibração adequada possam interagir e eventualmente visitar seus mundos e compartilhar tecnologia que não possa ser utilizada para a guerra, com tecnologia como, por exemplo, tecnologia espiritual e tecnologia de cura. E isso foi determinado numa reunião no Himalaia. Então, as civilizações intraterrenas estão de acordo de entrar em contato, paulatinamente, aos poucos, com o povo da superfície. Então, se prepare, porque muito em breve você pode receber a visita de um desses seres. E isso pode acontecer espiritualmente, através de projeção da consciência, ou fisicamente também. Bem interessante. Esses seres estão construindo, meus amigos, túneis próximos de parques, áreas com grande vegetação, com muita natureza, para que as pessoas, de repente, vão meditar nesses parques, possam entrar, encontrar uma dessas entradas e ter contato diretamente com estes seres incríveis. Interessante. Então, a priori, eles vão entrar em contato com os despertos, com um grupo de pessoas, um grupo seleto de pessoas. E, posteriormente, irão se revelar para o mundo inteiro. Então, é um processo, com várias etapas diferentes. Dragões, elfos, fadas e todo tipo de seres e criaturas foram se misturando com os humanos, isto em tempos imemoráveis. Até que os conflitos territoriais pela conquista da terra interior forçaram as tribos de fadas, fecha aspas, a se retirarem para sempre, para a sobrevivência, no reino mais profundo da terra interior, erguendo uma barreira de frequência trancada por portais. Helena Danã. Então, o que é conhecido como elementais da natureza, de Paracelsus, isso as fadas, os elfos, os gnomos, as ondinas, são seres que vivem nas camadas mais profundas intraterrenas. Porque no mundo intraterreno existem muitos bolsões diferentes. E nos bolsões mais profundos do mundo intraterreno residem
esses seres incríveis, que são de densidade superior, que já interagiram com os humanos da superfície quando se encontravam na quarta e na quinta densidade. Por exemplo, eles entravam em contato com o povo da Atlântida, da Lemúria, da Hiperbórea. Havia essa interação entre esses seres, que são conhecidos como os elementais da natureza, que faz parte da cultura da Irlanda, da Inglaterra. Então, em tempos imemoráveis, isso acontecia. E os portais, aonde se encontram os portais desses seres para a superfície? Nas nascentes das águas. Segundo a Helena Danã, nas nascentes das águas são os portais. Aqui estou dando apenas uma palhinha. Tem muitas pessoas que dizem, até que tem provas, existem fotos de seres que entraram em contato com fadas, gnomos, elfos. Então isso é bem interessante. Prestem atenção. Alguém quer dizer, mas eu quero evidência. Vai ter, com certeza. Vai ter a sua evidência. O presidente da Associação de Engenharia de Biolocalização, presta atenção, Vladimir Kilopkov, tem certeza absoluta. Ele tem certeza absoluta, você tem dúvida. Ele tem certeza. E é um cientista, é um engenheiro PhD de biolocalização. O Vladimir Kolopkov tem certeza absoluta de que alguns seres cientes vivem abaixo da superfície. Vários anos atrás, realizou algum tipo de levantamento do interior do planeta. Os operadores mais experientes da associação usaram quadros de biolocalização para encontrar vestígios de intelecto sob a superfície. Os pesquisadores afirmaram ter descoberto intelecto a uma profundidade de 200 quilômetros abaixo da superfície. Fantástico, porque isso bate perfeitamente, linka perfeitamente com a informação da Helena Danã. Os elfos, os gnomos, esses seres incríveis que operam em densidades superiores, acima da quinta densidade. Então as fadas estão na sexta, alguns elfos na sétima densidade. E são seres praticamente hiperdimensionais ou extradimensionais. Muito bem. Aqui, mas esses eu estou me referindo às que estão em densidades mais profundas, Led. Abaixo da superfície. Kilopkov explicou que era um intelecto forte, mas estranho aos humanos. É claro que os corpos abuminosos não podem sobreviver sob a enorme pressão das rochas e as temperaturas extremamente altas debaixo da superfície. É muito provável que o intelecto descoberto seja concentrado em algum aglomerado de informações e energia, ou seja, um mundo paralelo, uma outra densidade, onde os átomos e a própria física operam de uma forma diferente, como nós conhecemos. E a biologia também. Impressionante, isso aqui é ciência. Mais tarde, Vladimir Kilopkov descobriu vários lugares na superfície do planeta onde o intelecto provavelmente emergiu. Uma das áreas ficava na cidade de Zolenogrado, bem perto de Moscou. Impressionante? Então, perto de Moscou tem uma entrada muito próxima, onde esses seres conseguem se comunicar. Os operadores de biolocalização encontraram informações estranhas lá durante os testes de solo. E, a princípio, as rotularam de pistas de pouso de OVNIs. Eles não sabiam simplesmente classificar isso. Que nome que a gente dá para isso? Coloca como pista de pouso de OVNIs. Porque eles não podiam mensurar a grandeza disso. Em uma inspeção mais detalhada, os rastros revelaram correspondência com uma fenda profunda, que os geofísicos também descobriram lá. Imagine só, uma fenda muito profunda na Terra, que vai até as entranhas da Terra. Todas as noites, os operadores observavam um estranho biocampo saindo da fenda e movendo-se numa velocidade de 90 centímetros por segundo, em direção a Zelenogrado. Aos poucos, o campo preencheu toda a cidade. Isto é maravilhoso. A energia dos seres intraterrenos interagindo com o povo da superfície, melhorando a vibração e a frequência do nosso planeta. E isto foi observado cientificamente na cidade russa de Zelenogrado. E isto vai ocorrer a nível mundial. Espetacular. Depois de um tempo, o campo começou a recuar no mesmo ritmo de volta para a abertura profunda. Incrível, a energia veio dessa fenda. Isso é fato, foi constatado cientificamente. A energia fluiu da fenda e simplesmente tomou toda a cidade. Depois retornou novamente. É como se fosse um experimento. Sabe, talvez o povo intraterreno falou, vamos fazer um experimento, vai que dá certo. Vamos ver como o povo reage. Espetacular. Todo o ciclo levou cerca de 3,5 horas. Kilopkov diz que o campo estava lento e as informações na memória das pessoas. Fantástico. E tem mais. Shambhala. Em todos os tempos, mesmo nos tempos modernos, foram feitas tentativas de obter as informações possuídas pelos mestres do submundo. Interessante. Os mestres do interior da Terra. O pesquisador russo, tá a foto dele aqui para vocês. O Nikolai Henrik foi o primeiro a organizar uma expedição à lendária área de Shambhala, habitada por sábios professores. Sábios professores. Alguns chamam de mestres aceitos, mas eles não gostam de ser chamados assim. Eles preferem ser chamados de professores ou conselheiros. Escondida dos olhos das pessoas sobre as montanhas do Himalaia. O próprio Alex Kohler confirma isso. Ele realizou a expedição com sucesso e trouxe uma mensagem dos mestres. Olha que maravilhoso, especialmente para o governo soviético. Olha que coisa linda, meus amigos.
Kreb Boki, comissionário do povo para assuntos internos, anteriormente comissão extraordinária de toda a Rússia, também planejou uma expedição ao misterioso Shambhala. A preparação foi controlada pelo chefe do comissariado, Félix Dzierkinski. Com o desencarne desse último, o financiamento do projeto foi interrompido. Pena que esta mensagem dos mestres do interior da Terra para o governo russo não foi divulgado. Mas deve ter sido uma mensagem tanto. Realmente impressionante. Ou seja, o Putin recebeu esta mensagem do interior, do povo do interior da Terra. Depois temos os remanescentes da Atlântida. Interessante. Outra categoria de seres. Aliás, existem muitos seres diferentes. Várias categorias de seres. Para todos os gostos. Depois temos os remanescentes da Atlântida, da Lemúria e da Hiperbórea, que vivem nas camadas intermediárias. E os Telosianos, com sede no Monte Shasta, na Califórnia, que foram cooptados pelos Sicars. Então, é exatamente isso, meus amigos. Segundo a Helena Danã, os Telosianos foram, parte deles, não todos, se tornaram agentes escuros. Foram ali seduzidos pelos Sicars para ter acesso à sua rede de túneis. Aliás, se eles não tivessem feito esse acordo, eles jamais teriam construído essa rede de túneis nas bases militares por todo o mundo. Então, eles teriam que ter, necessariamente, o aval de uma das raças intraterrenas. E quem deu esse aval foram os Telosianos, para os Sicars. Assim como os reptilianos. Também muitos reptilianos nativos do planeta Terra que resistiram. Então, teve uma resistência. Parte dos Telosianos, junto com os reptilianos, que resistiram bravamente com os Sicars. Então, os Sicars, os draconianos, negativos, os Nebo, né? Eles simplesmente fizeram um acordo, tanto com parte dos Telosianos, assim como reptilianos nativos, para ter acesso à rede de túneis e construir todo aquele aparato do serviço secreto espacial escuro no mundo. Então eles precisavam do respaldo desses seres. Com o tempo teve uma resistência, porque grupos de Telosianos, assim como de reptilianos nativos, simplesmente não concordaram com isso e se rebelaram. E resistiram bravamente aos Sicars, os quais foram expulsos definitivamente em 2021, com a ajuda da Federação Galáctica de Mundos. Maravilhoso. E assim eles conseguiram unificar os povos intraterrenos. Aliás, teve várias disputas diferentes no Monte Shasta, não só no Monte Shasta, no Monte Hermon também. E essas disputas do mundo intraterreno foram desfeitas. Então agora eles chegaram num consenso, num acordo. Que post da Helena Danã, Telosianos. Helena Danã, em um novo vídeo, esclarece que os Telosianos estão por toda a intraterra. Eles se encontram em vários bolsões diferentes, não apenas no Monte Shasta, como muitos sugeriam. Helena viajou à Mesopotâmia e em uma noite teve uma intuição para ir ao jardim do hotel no qual estava hospedada. Chegando lá, ela visitou um casal de intraterrenos que levaram a um portal para o mundo interior. Helena diz que o casal se parecia muito com Telosianos e ela ficou realmente assim perplexa, como vocês podem perceber aqui. Agora eu sei que os Telosianos não estão somente no Monte Shasta, eles se encontram em várias localidades do mundo. Ela ficou muito perplexa. Impressionante. Outro grupo aqui, meus amigos, nativos da Terra, os reptilianos nativos da Terra. Lembra da Lacerta, 1999, do Oleká, o codinome que entrevistou Lacerta. Os reptilianos se estabeleceram aqui há 65 milhões de anos atrás, muito antes dos humanos existirem, quando o nosso planeta foi semeado para ser o lar de reptilianos. Depois, os semeadores chegaram aqui e resolveram tornar o planeta adequado para a diversidade de outros seres cientes, como nós, por exemplo, seres humanos. E assim o planeta foi, porque neste período o planeta era completamente inóspito para que a vida humana pudesse progredir, prosperar. E assim o planeta foi parcialmente destruído, né, para uma nova terraformação e foi totalmente remodelado. Os reptilianos se refugiaram no interior da Terra. Desde então, existem alguns reptilianos benevolentes e outros nem tanto. Os reptilianos benevolentes da Terra interior, ou criptoterrestres, são reptilianos com tecnologia avançada e espiritual. Agora existem grupos mais primitivos que, assim, não são tão bonzinhos assim, tá, meus amigos? Aliás, eu tenho uma live para fazer essa distinção entre esses dois grupos. Existem inúmeras evidências que esses seres existem, de verdade. Muito bem. Existe um paralelo entre os semeadores e esse cataclismo, também é descrito, só que com uma descrição um pouco diferente. Teria sido a Confederação Intergaláctica, os Pautal, que teriam limpado a Terra para poder começar o experimento humano. Página 492, de Siders. Curiosamente, eles mencionam uma raça reptiliana que conseguiu sobreviver. Alguns dos reptilianos Naga, de alguma forma, sobreviveram e buscaram refúgio em cavernas subterrâneas e áreas remotas. Reptilianos nativos da Terra, tá? Esses Naga aqui são reptilianos, retratados aqui, são reptilianos nativos da Terra. Muito bem. Não são reptilianos da frota negra, do acordo dos draconianos.
Muito bem, vamos fazer essa distinção, tá? Vamos confundir alhos com bugalhos. Ainda assim, o cataclismo planetário abriu espaço para o início de um novo mundo, com possibilidades ilimitadas. Página 492. Lacerda diz que sua espécie evoluiu em dezenas de milhões de anos, a partir de um tiranossauro de 1,5 metro, após esse cataclismo. Observação, isso não descarta a hipótese desses seres terem sido pré-programados anteriormente. E esta batalha também é retratada por cientistas. Aqui, cientista de Oxford acredita que no nosso sistema solar houve 2 grandes guerras espaciais entre alienígenas avançados. Aqui o doutor Joseph Farrell. No nosso sistema solar há milhões de anos houve uma espécie de batalha espacial envolvendo alienígenas super avançados. O doutor Joseph Farrell, autor do livro Guerra Cósmica, diz que em todo o nosso sistema solar existem inúmeras evidências de cataclismos e destruições catastróficas. Ele sugere que houve 2 grandes batalhas espaciais. Uma há 65 milhões de anos, que bate perfeitamente com a descrição da Lacerda e da Helena Danã. Isso aqui simplesmente é impressionante. Então isso corrobora com a alegação da Helena Danã. Fantástico. Agora, os homens-formiga, nossos queridos homens-formiga, outra categoria de seres que reside no mundo intraterreno. Os homens-formiga, sua origem é marciana, apesar de haver mais de 100 civilizações no universo conhecidas. Esses são seres que têm contato com o JP e suas missões, além de ajudar os humanos a darem continuidade em sua civilização após um grande cataclismo. Verdade. E essa seria, de fato, a aparência dos homens-formiga, segundo aqui uma descrição fiel da aparência dos homens-formiga, segundo o JP. Rebecca Rose conta que teve contato com um insetóide formiga, que ela chamava de Bela. Chamava de Belinha, gente. Insetóide formiga chamada Bela, igual a minha cachorrinha, Belinha. Lembrei da Belinha na hora. Bela disse que os insetóides não ajudam os humanos. Olha que incrível isso, meus amigos. Ela disse que os insetóides, na ocasião, lógico que isso faz muito tempo, não ajudam os humanos. Isto, quando ela fazia parte do projeto Montauk, humanos, porque os humanos têm repulsa deles, por causa da aparência, e que por eles mesmos seriam os nossos amigos. Isso aqui é muito forte, meus amigos. Isso aqui é muito forte. Olha, a gente não ajuda, por que vocês não ajudam os humanos? Porque eles simplesmente não gostam da gente. Eles têm repulsa da nossa aparência. Mas se fosse dependesse de nós seríamos amigos dos humanos. O Denethor já não pensa assim, comandante da Federação Galáctica de Mundos. A melhor amiga dele é uma Mantis, ou seja, uma insetóide louva-a-Deus. A melhor amiga que ele tem, essa aqui. Insetóide louva-a-Deus. O comandante Denethor, que esteve e ajudou, que ele esteve aqui fisicamente na Terra, tem até foto do comandante Denethor, junto com os militares da Força Aérea dos Estados Unidos, para compartilhar tecnologia, para criar aquela força de combate tecnológico, para rivalizar com o Serviço Secreto Espacial escuro. Maravilhoso. Denethor salvou em missão e o Ser Mantis, que se torna sua amiga inseparável. Maravilhoso. Sem falar dos homens-formiga, que tem um respeito muito grande, os homens-formiga. Os Hopi, os Uni, os indígenas norte-americanos têm um respeito, admiração, um amor pelos homens-formiga. Se a humanidade aprendesse a ter simpatia por esses seres, presta atenção no que eu vou falar aqui, meus amigos. Isso é impressionante. Prestem atenção nisso. Se a humanidade aprendesse a ter simpatia por esses seres, eles fariam qualquer coisa para nos ajudar. Isso é muito forte. Qualquer coisa para nos ajudar. Como fizeram com o povo Hopi e Zuni. Verdade. Eles arriscaram a vida deles, a sua própria civilização, para ajudar o povo Hopi e Zuni. Quando teve o grande dilúvio universal, meus amigos, e eles foram salvos inúmeras vezes, em grandes cataclismos, os homens-formiga foram lá, pessoalmente, conduzir o povo Hopi e Zuni para viverem com eles no interior da Terra, até que tudo se acalmasse, para eles poderem retornar novamente à superfície. Quem mexer com meu amigo irá mexer comigo. Este é o pensamento dos cetoides. O cetoide pensa assim: cetoide é fiel, tem amor de verdade. Ele daria a vida por você. Se você é amigo de um cetoide, o cetoide dá a vida por você. Quem mexer com meu amigo irá mexer comigo. Este é o pensamento dos cetoides. São os seres mais fiéis que existem no universo. Mais amorosos. Pois é. Conclusão. Se a humanidade amasse os cetoides, provavelmente já estaríamos livres há muito tempo da Cabal. Muito tempo. Pelo menos teríamos um aliado disposto a dar a vida por nós. Pois é. De acordo com as informações do livro Os Semeadores, agora você fica falando assim, mas o Homem-Formiga é muito feio, esse Mantis, que coisa horrível. Você tem DNA dele, meu filho. E agora? Nós temos DNA de cetoide. Pois é. De acordo com as informações do livro Os Semeadores, não somos tão distantes assim. Somos, de certa forma, temos alguma ligação, genética, inclusive. Um de nossos semeadores seria insetoide, ou seja, teríamos DNA insetoide em nossos genomas. Essas pessoas da Federação Intergaláctica são chamadas de Anshai, tá aqui para vocês. São semeadores, seres super elevados.
E embora carreguem 2 antenas arrumadas em suas cabeças, eles têm 4 braços e 2 pernas. Imagine vocês, 4 braços e 2 pernas, que as distingue das formigas que JP descreveu. Fantástico, tá aqui para vocês, o Sunshine, que fazem parte dos semeadores. Nós temos o quê? A genética desses seres. Impressionante. As 22 genéticas, as 22 genéticas humanas, uma é de insetoide. Durma com essa. Você tem DNA de insetoide. Você é um pouquinho homem-formiga também. Os humanos têm genoma dos Anshai insetoides. Os Anshai teriam um posto avançado no nosso sistema solar, principalmente no continente de Mu. Alguns de seus descendentes ainda viveriam em Marte. Talvez o povo formiga também seja descendente dos Anshai, com alguma hibridização, com certeza. Os Sasquatch, seres maravilhosos. Outra categoria de seres. Os Sasquatch são seres oriundos de Marte, com habilidade de teletransporte. Então eles podem simplesmente... Por isso que eles são difíceis de identificar. De repente eles estão na floresta e somem do nada. Passam no meio de uma árvore e desaparecem. É porque eles estão se teletransportando. Eles têm essa habilidade. Que residem nas florestas e no interior da Terra, como guardiões da natureza. Aqui tem um Sasquatch bem... Aqui, ó. Bem simpático. Um joinha aqui. Dá um joinha, dá o seu like, já mostrando aqui, né, Liette? Já vamos aproveitar o ensejo aqui. Dá o seu like nesse vídeo. Maravilhoso. Aqui do Sasquatch. Muito bem. Por John Greenwald Jr. Aqui, olha, a FBI possui arquivos sobre o Bigfoot, o Sasquatch. Tem. Eles já sabem que eles existem. Descobri que em 1965 o Corpo de Engenheiros do Exército publicou um atlas para o estado de Washington que mencionava o Bigfoot. Apesar de terem mencionado o pé grande como sendo uma lenda, o atlas disse algo que não esperava. Que ele relata uma análise do FBI de um Bigfoot, ou seja, um pé grande, que chegou à seguinte conclusão. Presta atenção. Não existe esse cabelo em nenhum animal humano ou atualmente conhecido para o qual esses dados estejam disponíveis. Este é o relatório. Então, o cabelo, que supostamente seria de um pé grande, é autêntico. Pelo menos é isso que diz o relatório. Existem vários tipos de pé grande, do FBI. Existem vários tipos de pé grande ou Sasquatch. Segundo Emily Smith e o Peter Patterson, alguns são venusianos, primatas, que dispõem de habilidade de teletransporte e estão aqui para monitorar a natureza de Gaia. Outros são depósitos genéticos vivos, feitos pela Cabal, mas não são exatamente Sasquatch. Isso aqui são outro grupo com características semelhantes. Para uma possível extinção e recriação da espécie humana. Os terceiros são seres intraterrenos, que sobem à superfície para pesquisa. Todos eles, apesar de variações, são seres com características primatas. Para os Sasquatch, meus amigos, o que eu estou passando aqui para vocês não é nem 5% das informações que nós temos. Eu acredito que a gente pode fazer até um webinário sobre isso, né, Leite? Muito bem. Para os Sasquatch, a espécie humana apenas dará um salto evolutivo. Prestem atenção. Para os Sasquatch, isso aqui está no livro Mensagem do Sasquatch, tá? Um grande livro, para os nossos dias. Para os Sasquatch, a espécie humana apenas dará um salto evolutivo quando aprender a se socializar com outras espécies nativas da Terra e entender que este mundo é composto por multiespécies diferentes, que precisam trabalhar juntas em prol da evolução tecnológica e espiritual da Terra. Por exemplo, alguns dizem que a Palestina pertence aos judeus, outros dizem que a da Palestina pertence aos povos árabes, que a Palestina pertence aos povos árabes. Em vez de reconhecerem as necessidades de cada grupo, trabalharem juntos e compartilharem a terra. É assim que você deve pensar. O mesmo se dá com povos nativos da Terra. O planeta é de todos e deve ser compartilhado para atender às necessidades de todas as espécies, para a evolução e prosperidade conjunta em amor e fraternidade. Maravilhoso. A conexão dos seres de cima, os semeadores e a Federação Galáctica de Mundos, com que se encontram no interior da Terra, se faz com que estão no meio. E somos exatamente nós. Ou seja, nós estamos na superfície. Estamos entre a Federação Galáctica de Mundos, aqueles que estão no espaço, e aqueles que estão no interior da Terra. Ou seja, o povo da superfície, que aumenta seu nível de consciência para essa integração, essa interação. Ele não fala que esteve numa pousada na Turquia, aqui nessa região de Derinkuyu, e que existem 200 cidades intraterrenas próximas à superfície. Está aqui para vocês, meus amigos, super interessante. Cidade subterrânea de 2.000 anos, 8 andares em Derinkuyu, na Turquia. É bem profundo o negócio aqui. Muito bem. Vasta rede subterrânea de túneis é o último grande mistério da Europa. History. Embora alguns pensem que todos os cantos do nosso planeta já foram analisados e catalogados, e de certa forma isso é verdade. Também é verdade que a obra de túneis subterrâneos europeus, conhecida como Erztal, permanece um grande mistério até os dias atuais. Trata-se de um sistema interminável de passagens subterrâneas que hoje, de 12.000 anos, depois de sua criação, de 12.000 anos, desde a sua criação, continua de pé. Apesar de não existirem grandes estudos oficiais a respeito, acredito que eles foram construídos na Idade da Pedra e conseguiram atravessar, claro que não, na Idade da Atlântida, né, da Lemúria, atravessar todo o continente europeu, desde a Escócia, passando pela Alemanha, Áustria e até a Turquia,
Alguns acreditam que essa rede de túneis chega no mundo inteiro. Em todos os continentes conta-se milhares e milhares de túneis, e grande maioria muito estreitos, e somente 70 centímetros de diâmetro. É o suficiente para uma pessoa. Entre várias passagens existem alguns setores maiores e menores, nos quais há assentos e salas de armazenamento. Um dos primeiros exploradores desse sistema de túneis foi o sacerdote Lambert Carne, de 1841 a 1909, que se arrastou pelos 400 buracos com a ajuda de uma vela e que descreveu estranhas passagens com correntes de ar. Fecha aspas. Meus amigos, esses túneis foram construídos pelos intraterrenos e pelos povos da superfície para que eles tivessem acesso ao nosso mundo. Estão entendendo isso? Fantástico! Então, nesses túneis existem passagens diretas para o mundo intraterreno. A falta de qualquer indício sobre o porquê de sua existência fez com que muitos especialistas se referissem a essas construções como o último grande mistério da Europa. Enquanto isso, tradições populares acreditam que eles foram construídos e escavados por elfos, gnomos, figuras típicas do folclore celta. Aí está esquentando, está mais próximo da realidade. Temos algo semelhante na Romênia, em Manchester, na Inglaterra e na Ásia. Helena conta que quando você entra nesses túneis, percebe uma frequência diferente. Portanto, somos os intermediários entre o céu e a terra, literalmente. Entre o céu, Federação Galáctica de Mundos, Semeadores, Conselho dos Nove, e a terra, no caso, se refere aí aos seres intraterrenos. Falando em Romênia, meus amigos, presta atenção aqui. Isso aqui é informação do Radu Cinemar, do Projeto Zero, da Romênia de Bucege, da Esfinge de Bucege, né? A Esfinge de Bucege na Romênia. Lembrei do Peter Moon, automaticamente. Esse túnel tinha 3 ramificações secundárias. Uma levava a uma área subterrânea perto da cidade romena de Buzuru, próxima à curva dos montes Cárpatos, fecha aspas. Outro levava em direção para a base iraquiana, já mencionado perto de Bagdá, enquanto a ramificação final conduzida a uma base subterrânea no deserto de Gobi, na Mongólia, a milhares de quilômetros de distância. Interessante. Então esses túneis, você pode chegar de um ponto do planeta, geográfico do planeta, para outro ponto, mas tem muito mais do que isso. Na sala de projeção, foram descobertas túneis com milhares de quilômetros de comprimento e que levavam a 3 diferentes áreas do planeta. O da esquerda ligava a base romena à base subterrânea, ainda a ser descoberta em um lugar no Egito. O túnel da direita conduzia a uma estrada semelhante, mas menor, no Planalto Tibetâneo, na cordilheira do Himalaia. O túnel do meio, olha que interessante isso, meus amigos, o mais importante para ambos, o senhor Massini e o governo dos Estados Unidos, que fortemente solicitaram para ser mantido tudo em segredo. Este túnel descia, esse foi selado. Isso ninguém pode saber. Esse túnel descia a profundidades extremas, em direção a um mundo subterrâneo verdadeiro, para o mundo intraterreno. Na verdade, daria a entrada para Shambhala. Fantástico. E tem mais. Isto é de arrepiar. Se você não está impressionado, deveria estar, no mínimo. Pesquisadores PhDs estão trazendo a público a hipótese do mundo intraterreno. Está sendo discutido por cientistas acadêmicos. Isso para você que é cético. Presta atenção. O artigo de John Hanks oferece uma perspectiva importante sobre quem está por trás do fenômeno OVNI. Ele vai além do simples escolha entre extraterrestres de fora do mundo ou projetos governamentais secretos, também conhecidos como Serviço Secreto Espacial. E propõe uma teoria, a possibilidade de OVNIs ter origem dentro da Terra. Embora Hanks descreve como ultraterrestres, eles foram anteriormente descritos como criptoseres. Isso, Hanks escreveu a hipótese ultraterrestre, propõe, abre aspas, propõe uma ou mais civilizações não humanas surgindo na Terra antes do surgimento dos humanos. Impressionante. Meus amigos, pesquisadores, PhDs, estão confirmando o que a Helena está falando, o que a gente já sabia há muito tempo. Desenvolvendo tecnologia avançada, antes que os cataclismos levassem a refugiar-se no subsolo e no fundo do mar. Porque os criptoseres também têm os seres aquáticos, que eu nem mencionei aqui. Interessante. Seus descendentes podem agora pilotar o APS para monitorar as condições da superfície. Teoria ultraterrestre, inteligência das sombras dos ecossistemas ocultos da Terra. Fantástico. Teoria aqui, meus amigos, ultra ilimitado. Teoria ultraterrestre, inteligência sombria nos ecossistemas ocultos da Terra. Discutidos por cientistas agora, nas comunidades acadêmicas. Impressionante. A hipótese ultraterrestre não dá nem para acreditar, porque simplesmente isso corrobora com tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Sugere que uma ou mais civilizações terrestres não humanas desenvolveram tecnologia avançada, muito antes da história registrada, apenas para fugir para o subsolo e deixando d'água após um cataclismo, deixando os descendentes que pilotam o APS modernos, como é evidente nas observações humanas. Bernardo Kastrup, PhD, ele é PhD, doutor, está liderando um renascimento no idealismo metafísico, com seu papel como diretor executivo da Fundação Essentia. Os proponentes ultraterrestres especulam que essas civilizações precursoras poderiam ter se originado há 350 milhões de anos ou antes.
entre as linhagens inteligentes de dinossauros. Incrível! Dinossauros! Lacerta! Helena! Confirma! Fantástico! Assina embaixo, meu filho. Aqui. Mamíferos ou répteis alcançando a industrialização em eras geológicas anteriores, apresentando condições ideais para a evolução tecnológica. Hipótese siluriana. Intimamente relacionada à hipótese siluriana, fecha aspas, de Kastrup, propõe especificamente que os dinossauros não aviários ou répteis antigos desenvolveram inteligência, tecnologia industrial e até mesmo computação digitalizada há 350 milhões de anos atrás, durante o período siluriano, paleozoico, antes de enfrentar crises de extinção que estimularam a migração para vastas águas doces subterrâneas, mares existentes abaixo da crosta terrestre. Fantástico, isso está sendo discutido nas comunidades acadêmicas. O mundo realmente está mudando e mudando para melhor. Ao longo de centenas de milhões de anos, as culturas descendentes podem ter aproveitado fontes de energia geotérmica, hidroelétrica e difusão, aprendido domínio genômico para especiação extrema, neurociência e interface mental, construindo complexos assentamentos subterrâneos entre placas tectônicas e dominando a manipulação gravitacional, ou seja, os bolsões entre as placas tectônicas são o quê? Os bolsões. Incrível, do Emily Smith, do Randy Klemmer, confirmando tudo. Manipulação gravitacional permitida, rápida construção de túneis através de sólidos, rochas e, portanto, trânsito global oculto da observação da superfície. Maravilhoso. Estamos realmente vivenciando tempos emocionantes. Fantástico. Gratidão pela presença de cada um de vocês nessa noite de terça-feira e até quinta-feira, na live de perguntas e respostas. Realmente esse mundo intraterreno é fascinante. É como se nós tivéssemos um universo dentro do nosso planeta, com várias espécies, raças diferentes. E essa interação será realmente emocionante. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão.